Paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Hoje mais uma aula do Formados pelo Evangelho. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 18. Aqui com um tema geral que vai nos ensinar humildade, cuidado com os pequenos, disciplina e perdão no reino. O contexto do capítulo de Mateus de número 18, ele é conhecido como discurso eclesiástico. Aqui Jesus ele vai nos ensinar como viver em comunidade, tratando de relacionamentos, tratando de escândalos, disciplina e perdão. Ele não é um capítulo emocional, ele é estrutural para a igreja. Aqui nós vamos aprender quem é o maior no reino. Aqui nós vamos aprender a exegese da palavra, que a grandeza no reino, ela é dependência e não posição. Em Mateus, no seu capítulo de número 20, no seu versículo de número 26, vai nos dizer: quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. A palavra do Senhor também vai nos dizer, no seu versículo de número 6, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos. A exegese da palavra vai nos dizer, Jesus ele usa a linguagem radical para mostrar a gravidade do pecado. Em Romanos, no seu capítulo de número 14, versículo de número 13, a palavra do Senhor vai nos dizer, não ponhais tropeço ou escândalo ao irmão. O zelo pela santidade, ela protege a comunidade do Senhor. Aqui neste evangelho, no seu versículo de número 10 até o versículo de número 14, a palavra do Senhor vai nos contar sobre a história da ovelha perdida. E aqui a exegese que nós aprendemos é, Deus ele valoriza o indivíduo e não apenas a multidão. Em Ezequiel, no seu capítulo de número 34, versículo de número 11, a palavra do Senhor vai nos dizer, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Teologia pastoral deste aprendizado. O pastor ele não abandona o rebanho, ele busca o que se perdeu. A palavra do Senhor também vai nos ensinar. Em Mateus, no seu capítulo de número 18, no seu versículo de número 15. Se teu irmão pecar contra ti, aqui nós vamos aprender alguns passos claros sobre isso. Para quando o seu irmão pecar contra você. É um confronto pessoal. Aqui nós vamos ter que usar uma ou duas testemunhas. Teremos que comunicar com a igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer, no seu versículo de número 18, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. A exegese dessa palavra vai nos ensinar. A autoridade espiritual, ela é exercida com responsabilidade e com amor. Isso é um grande aprendizado, isso é tremendo para as nossas vidas. A palavra do Senhor também vai nos dizer, no seu versículo de número 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A exegese desse contexto vai nos dizer que é uma disciplina, é uma oração e não apenas um culto público. É algo que, como eu posso te dizer, é algo aqui que nós vamos corrigir, nós vamos tratar algo. E Deus ele sempre vai estar nesse meio. Quando nós queremos tratar algo, ele vai trabalhar em nosso favor. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre um perdão sem limites. Versículo de número 21 e versículo de número 22. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. É necessário nós liberarmos o perdão. A exegese dessa palavra vai nos ensinar. Perdão no reino não é contável, é contínuo. Eu tenho que perdoar continuamente. Não é apenas eu tenho que perdoar por um determinado tempo, por uma determinada quantidade, não. É contínuo o nosso perdão, porque Deus que é todo poderoso, ele perdoa os nossos pecados. E quem somos nós para não perdoar o pecado do nosso irmão? O nosso Deus que está sentado no seu alto sublime trono. Quando nós pedimos perdão para ele com teu infinito amor, ele nos perdoa. E quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? A palavra do Senhor em Colossenses vai nos dizer, seu capítulo de número 3, versículo de número 13. Perdoai-vos mutuamente, é a palavra de Deus quem vos fala. É a palavra do Senhor quem nos ensina. A palavra do Senhor também vai nos dizer aqui, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 18, no versículo de número 23 até o versículo de número 35, a parábola do servo incompassível. A palavra também vai nos dizer, movido de compaixão o Senhor daquele servo. A exegese nos ensina, quem foi perdoado muito, deve muito perdoar.
Isso serve para nós, né? Porque Deus ele nos perdoa todos os dias. E se há alguém que entende de perdão, somos nós. Porque todos os dias nós pedimos perdão para o Senhor. Todos os dias nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, e Ele nos perdoa. Então é momento de nós perdoarmos o nosso próximo, né? Nós temos que ter esta coragem. Porque quem perdoa o teu irmão, ele é corajoso. Ele não é um medroso, ele não está se amedrontando, não. Ele não está indo para trás, não. Quem perdoa o teu irmão, ele é corajoso. Que você seja um corajoso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Efésios, no seu capítulo de número 4, versículo de número 32, vai nos dizer: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. A cristologia em Mateus, no seu capítulo de número 18, vai nos ensinar. Jesus, ele é o Senhor da igreja. Jesus, ele é o pastor que busca. Jesus, ele é o juiz que disciplina. Que amor maravilhoso que é esse que Deus nos tem. Jesus é o perdoador supremo. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Em Mateus, no seu versículo de número 18, vai nos dizer: o Filho do Homem, ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar aquele que havia perdido. Ou seja, ele veio salvar aquele que está perdido lá fora. É aquele que não tem valor nenhum para o homem. É esse que Jesus ele veio salvar. A teologia sistemática resumida, a gente pode dizer assim: a eclesiologia, a igreja como um corpo vivo. A martiologia, o pecado afeta a comunidade. A soteriologia, perdão recebido gera perdão concedido. Olha que benção. Perdão recebido, ele gera perdão concedido. Ética cristã, humildade, cuidado e restauração. Aqui nós vamos ter uma pequena homilética, um esboço. Nós podemos ter aqui de um grande aprendizado nessa palavra. Como viver no reino em comunidade, né? Como me tratar com o meu irmão. Ela começa com humildade. Aqui em Mateus, entre o versículo de número 1 até o versículo de número 5, vai nos falar sobre humildade. Jesus, ele foi humilde, porque nós não podemos ser. Jesus é o grande exemplo das nossas vidas. A palavra também vai nos ensinar que a santidade, ela protege os seus pequeninos. Está entre o versículo de número 6 e o versículo de número 9. Deus, ele busca quem se perde. Ele veio atrás dos perdidos, isso é maravilhoso. Ele veio atrás de mim, ele veio atrás de você, e ele quer resgatar os perdidos que estão aí fora. A palavra também vai nos ensinar sobre disciplina. Ela restaura, ela não destrói. Nós temos que ter uma disciplina na presença do Senhor, um autocontrole. E isso vai nos ensinar no seu versículo de número 15 até o versículo de número 20. E também a palavra vai nos ensinar que perdão é a marca dos verdadeiros discípulos. Se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós temos que perdoar o nosso irmão. E você que está vendo esse vídeo, eu quero deixar esse convite para você perdoar o teu irmão lá fora. Eu não sei o que ele fez com você, eu não sei o que aconteceu. Pode ter te humilhado, feito a pior coisa para você. Mas uma coisa eu quero te convidar a pedir perdão para ele, porque isso é um ato de coragem. Isso é um ato que nós estamos seguindo ao nosso Jesus. Nós somos verdadeiros discípulos. Nós temos que ser exemplo aí fora. Nós temos que perdoar o nosso próximo. Não tem essa de que eu não perdoo, eu não vou com a cara dele, eu não falo com ele, eu não vou em tal lugar porque aquela pessoa está lá. Não é isso. Isso não é servo de Cristo. Isso não é servo de Cristo. Isso não é atitude de cristão. Nós cristãos temos que andar em santidade com o nosso Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Não importa o que fizeram conosco, eu sei quão difícil é. Eu sei que muitas das vezes foi humilhado, foi esquecido, foi traído. Mas a nossa parte, ela tem que ser bem feita para a honra e a glória do Senhor. E a palavra do Senhor aqui vai nos ensinar a conclusão final. O capítulo de número 18, ele vai nos revelar que o reino, ele é relacional à igreja. A igreja precisa de estrutura espiritual. O perdão mantém o corpo saudável. Cristo caminha no meio do teu povo. Cristo, ele vai caminhar no meio do teu povo. Assim que liberar o perdão, assim que andar reto, justo e repreensível perante ele. A palavra também vai nos ensinar. Comunidade sem perdão se torna prisão. E o perdão, ele liberta a cura e glorifica a Deus.
Que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus.